Fala pessoal, dando continuidade à resolução da prova da PM Alagoas, as questões de matemática, nesse vídeo iremos responder da questão 43 até a questão 46, trigonometria, geometria espacial, geometria plana e números complexos. Vamos lá. Olha só, temos aqui na questão 43 dizendo o seguinte: sendo AB um triângulo em que o ângulo o A, né, do vértice A é 45 graus, o ângulo em B será 60 graus e a distância de AB é igual a 1. Então a altura relativa ao vértice C tem comprimento dado por h igual a 3 menos raiz de 3 sobre 2. Então a questão pede a altura desse triângulo. Vou desenhar aqui um triângulo para a gente entender como é que vai ficar. Tenho aqui ó, os vértices desse triângulo representado aí na questão. Eu vou ter os valores, né, de A, B e C. Trazendo aqui, vou mudar a cor. Aqui eu posso representar como sendo o vértice A, o vértice B e o vértice C. Ele disse que o ângulo relativo a A corresponde a 45 graus. Então está aqui o ângulo de 45 graus. E do vértice B, ele disse que corresponde a 60 graus. Está aqui os 60 graus. E ele quer essa altura do vértice C até essa base. Se vocês observarem, a altura relativa à base do triângulo vai ser formado um ângulo de 90 graus. E ele nos trouxe também que a distância de A até B, essa distância aqui, corresponde a 1. Pronto. O comprimento de A até B corresponde a 1. Olha só, para eu encontrar essa altura, eu vou fazer aqui uma divisão desses dois triângulos. Ó. Eu tenho aqui esse triângulo, eu vou chamar essa base do triângulo aqui de x, eu não sei quanto equivale esse valor, vou chamar de x. Vou chamar essa altura de h, do vértice C até a base do triângulo. Se esse valor desse triângulo aqui, que formou, corresponde a x, a sua base, todo o valor de A até B corresponde a 1. Então, o valor dessa parte do triângulo é 1 menos x. Eu tenho que tirar o valor de x. Ó. O valor dessa parte é 1, que corresponde até aqui, menos essa parte aqui que eu formei outro triângulo. Por que eu fiz isso? Porque eu já estou enxergando, eu tenho aqui relacionado aos ângulos notáveis, 45 e 60 graus, vou trabalhar com tangente, porque eu tenho tanto o cateto oposto ao ângulo, como eu tenho aqui a base, o cateto adjacente. Como é que fica? Vou trazer para cá e vamos calcular. Primeiro esse triângulozinho aqui, ó, do vértice A, do ângulo A. Então, eu tenho que a tangente de 45 graus corresponde ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, lá da trigonometria. Pronto, quanto equivale a tangente de 45 graus? Corresponde a 1. O cateto oposto a esse ângulo, ó, o cateto oposto vai corresponder a h, a altura que estamos procurando. O valor do cateto adjacente vai ser 1 menos h. 1 menos h. Esse 1 menos h, 1 menos x, né? 1 menos x. 1 menos x está dividindo aqui, ele passa para o outro lado, ó, multiplicando o 1. Então, vai ser 1 menos x igual a h. Trazendo para cá, eu quero encontrar o valor do h, então eu vou isolar o valor de x. Ó. O x está negativo, eu passo para o outro lado, vai ficar positivo. Está aqui o valor de x positivo. O 1, eu não mexi com ele, está aqui o meu valor do 1. E o h está do outro lado da igualdade, vou trazer para cá, vai ficar negativo. Então, o valor de x é 1 menos h. Certo, agora eu encontrei relacionado ao ângulo desse triângulo, ó, desse lado aqui do triângulo correspondente a 45 graus. Eu posso calcular também a tangente de 60. A tangente de 60 graus também é conhecida. Tangente de 60 vai ser igual a quanto? Também é o cateto oposto, que é h, trago aqui, o h para cá, dividido por o cateto adjacente. Ó. O cateto adjacente corresponde ao valor de x. Só que o valor de x, eu já sei quem é. O valor de x, ó, vou deixar em função do h. Vai ficar 1 menos h. Quanto equivale a tangente de 60 graus? Lá do arcos notáveis, o valor da tangente de 60 graus é raiz de 3. Então, vai ficar raiz de 3 h sobre 1 menos h. Pronto.
Agora o que é que eu faço? Eu vou multiplicar o valor do 1 menos h, está no denominador, vou passar para o outro lado multiplicando. Vai ficar raiz de 3 vezes 1, é o próprio raiz de 3. Raiz de 3 menos h vai ficar menos raiz de 3h, igual a o h. Pronto, eu quero encontrar o valor do h. Eu tenho aqui menos raiz de 3 com h, eu vou jogar para o outro lado positivo. Então vai ficar raiz de 3 igual ao h, mais o raiz de 3h. Eu coloco o h agora em evidência. Eu estou vendo aqui que o h tem nesse termo e também tem nesse termo. Colocando o h em evidência, vai ficar... Aqui eu tirei o h, é 1, é como se eu estivesse multiplicando. Então ficou só o valor do 1, mais o raiz de 3, porque eu coloquei o h em evidência. Observa que eu quero o valor do h, então esse 1 mais a raiz de 3 está multiplicando. Eu vou descer agora dividindo. Então eu quero o valor do h, vou deixar já ele aqui, é igual a raiz de 3 dividido por 1 mais raiz de 3. Olha só, esse é o valor do h. Observa que ele colocou aqui, se vocês observarem, não tem raiz no denominador. Então ele fez a racionalização da raiz. Então vou fazer aqui a multiplicação pelo conjugado. Fazendo a multiplicação pelo conjugado, essa raiz aqui vai sumir. Como é que eu faço para multiplicar, para essa raiz sumir? Eu vou multiplicar pelo inverso aqui, ó, 1 menos a raiz de 3. Então vai ficar 1 menos a raiz de 3 dividido por 1 menos a raiz de 3. Quando eu faço essa divisão, 1 menos a raiz de 3 dividido por 1 menos a raiz de 3 é o valor dá 1. Então não vai mudar no meu resultado. Agora é só fazer a distributiva, né? Eu tenho aqui o valor do h que eu quero encontrar, vai ser igual raiz de 3, ó, vezes 1. Raiz de 3 vezes 1 vai dar o próprio raiz de 3 menos, agora raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado. Corta a raiz com o quadrado, vai ficar só o valor 3, né? Raiz de 9. Raiz de 9, o valor é 3, dividido por... Aqui é um produto notável, tem um valor da soma pela diferença de dois termos. Lá dos produtos notáveis, temos que o quadrado do primeiro, que é 1, menos o quadrado do segundo. Ó. O quadrado do segundo também é a raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. Então, o valor do h vai ser igual a raiz de 3 menos 3 dividido por 1 menos 3. 1 menos 3 é menos 2. Pronto. Trazendo aqui o valor do h, então o nosso h vai ser igual. Observa lá que o valor aqui está positivo. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por menos 1. Multiplicando aqui por menos 1, que não vai alterar o resultado. E também multiplicando aqui por menos 1, que também não vai modificar o resultado. Vai ficar menos, a resposta que ele colocou o valor positivo na frente, ó, menos por menos aqui vai dar mais, então vai ficar 3. O valor de raiz de 3 aqui é positivo, multiplicado por menos 1 vai ficar negativo, menos raiz de 3. E dividido, o 2 era negativo, então passa a ser positivo. Então chegamos ao resultado. A altura relativa ao vértice C realmente é 3 menos a raiz de 3 sobre 2. Então esse item está correto, ok? Questão de número 44. A questão de número 44 dizia o seguinte: a área superficial de uma pirâmide de base quadrada regular, ele já diz aqui que é quadrada regular, em que todas as arestas são igual a 2, é S igual a 4 mais 4 raiz de 3. Pronto, ele pede a área superficial. Então sabemos lá da geometria espacial que uma pirâmide ela vai ter os seus lados congruentes, já que está dizendo que a base dela é quadrada regular. Vou desenhar aqui também essa pirâmide para a gente entender como é que vai ficar a área superficial, né? Essa área superficial vai ser a área da base, mas as áreas de todos os triângulos formando essa minha pirâmide. Vou trazer para cá, vou fazer aqui uma pirâmide, trazendo para cá,
Pronto, a base da pirâmide é um quadrado, é quadrangular, então é um quadrado, tá aqui. Eu vou ter a altura relacionado a essa minha pirâmide, vou trazer para cá, trazendo para cá, vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. Fazendo essa representação para entender como é que eu vou encontrar essa minha área. Olha só, a minha base tá aqui, ó. Essa aqui é a minha base. A minha base quadrada, os vértices da base está aqui. E para calcular a área da base é bem tranquilo. A base, a questão nos trouxe que vale 2, né? As arestas, todas as arestas dessa minha pirâmide vale 2. Então aqui vale 2, né? Essa aresta aqui vale 2, essa vale 2, toda vale 2. Então para eu encontrar essa área superficial, eu vou colocar até aqui, ó, a área superficial, como ele chamou aí, vai ser a área da base mais a área lateral. Pronto, a área da base é tranquilo, porque a área da base aqui, se vocês observar, é um quadrado. Então a área da base é lado ao quadrado, lado vezes lado. Então lado vezes lado é só colocar lado ao quadrado. Então a área da base vai ser igual a o lado é 2, 2 ao quadrado, então isso aqui vale 4. Encontramos aqui o valor da área da base. Vamos calcular agora a área lateral. A área lateral, se vocês observarem, eu vou ter aqui 4 triângulos. Ó. Eu tenho esse triângulo da lateral, tenho esse outra lateral, tenho esse triângulo na frente e, consequentemente, vou ter o triângulo lá atrás. Então, vou procurar a área lateral aqui, só que essa área lateral, se eu encontrar o valor da área de um triângulo, eu multiplico por 4. E como é que eu calculo a área de um triângulo? É só a base vezes a altura dividido por 2. Pronto. Calcular a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Encontrando aqui o valor da base, a base já sabemos, né, que o triângulo está aqui, ó, o valor da base é 2. O que vale agora, o que queremos encontrar é a altura desse triângulo. A altura do triângulo está aqui, ó, é essa altura aqui, ó. Se eu conseguir calcular essa altura desse triângulo, faço só multiplicar por 4 e chego ao resultado. Como é que eu faço para encontrar essa altura desse triângulo? O primeiro passo aqui é você calcular a altura da pirâmide. Ó. A altura da pirâmide vem do vértice da pirâmide até o centro da base. Pronto, essa aqui é a altura. Vou chamar ela de H. Pronto, chamei aqui a altura. Para eu calcular o valor dessa altura, eu vou fazer um triângulo retângulo aqui, ó. Concorda comigo? Do centro até esse vértice aqui não é a metade da diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado eu sei quanto equivale. Ó. Uma diagonal do quadrado é justamente lado raiz de 2. Só que eu não quero a diagonal completa desse vértice até aqui. Eu quero só o valor da metade. Então a metade dessa diagonal é dividir por 2. Dividir por 2. Então a diagonal, a metade dessa diagonal, o lado ó, eu sei que vale 2. Então vai ficar 2 dividido por 2 dá 1. Então essa metade da diagonal é só raiz de 2. Então eu sei quanto equivale esse valor aqui, ó. Eu sei quanto equivale esse valor. Pronto. É raiz de 2. Por que eu fiz isso? Porque esse vértice aqui, ó, essa aresta desse meu triângulo da pirâmide vale 2. Ele disse para mim, ó, em que todas as arestas valem 2. Então, se vocês observarem, aqui o desenho não ficou muito perfeito, mas aqui formou um triângulo retângulo, em que eu vou ter a hipotenusa valendo 2 e eu vou ter aqui a base, os catetos, né, a altura e relacionada aqui a metade da diagonal raiz de 2. Vou trazer para cá, vou fazer esse triângulo aqui, para ficar melhor para compreender. Eu tenho aqui a altura, vou ter aqui a base e vou ter aqui a hipotenusa. Aqui vale 2, aqui vale a raiz de 2 e aqui vale H. Para eu encontrar a altura do triângulo, eu tenho que encontrar primeiro a altura da minha pirâmide, tá certo? Vou fazer aqui por Pitágoras. Como é que eu calculo o valor do H? Vou pegar a hipotenusa ao quadrado. Então, vou ter lá, vou colocar aqui, ó, calculando o valor aqui do H. Então, vai ficar 2 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais a raiz de 2 ao quadrado.
Calculando aqui o valor do h, 2 ao quadrado é 4, h ao quadrado é o próprio h, mais a raiz de 2 ao quadrado. Eu posso cortar o valor aqui da raiz com o expoente. Então, resta para mim só o valor de 2. Jogando esse 2 para o outro lado com o sinal trocado, vai ficar 4 menos 2 vai dar 2. Então, o valor do h ao quadrado, né? Eu quero só o valor do h. O valor do h, o expoente passa em forma de raiz, então o valor do h vai ser raiz de 2. Pronto, encontrei aqui o valor do h. Por que eu fiz isso? Porque eu já estou enxergando uma relação também, ó, do h até o ponto médio desse triângulo, ó. Se aqui a aresta completa, né, o lado da base desse quadrado vale 2, então essa partezinha aqui, ó, vale 1, é a metade. Por que eu fiz isso? Porque também fez um triângulo retângulo, ó. Eu vou trazer para cá também, ó. Vou trazer esse outro triângulo retângulo aqui, ó, trazendo esse segundo triângulo retângulo. Por que eu fiz isso? Porque eu quero calcular essa altura aqui do meu triângulo. Eu vou até chamar ele de x, ó, essa altura, eu vou chamar de x. Então vai ficar, esse triângulo ficou formado da seguinte maneira: eu tenho aqui o valor de h, vou ter o valor da minha hipotenusa, o valor do h está aqui, o valor do outro meu cateto é 1, e o valor da minha hipotenusa vai ser quanto? O valor de x que eu quero encontrar para poder fazer o cálculo dessa minha área. Tá certo? Novamente, ó, se vocês observarem, vai estar aqui um triângulo retângulo. Então, eu vou utilizar Pitágoras para calcular o valor desse x. Lembrando que encontramos já aqui, ó, o valor de h. O valor de h é quanto? É raiz de 2. É só substituir. Então, vai ser x ao quadrado, utilizando Pitágoras, é a hipotenusa ao quadrado, mais a soma dos catetos ao quadrado. Então, vai ficar o h ao quadrado. Ó. O h ao quadrado é raiz de 2 elevado ao quadrado. Então, vai ficar raiz de 2 elevado ao quadrado, mais 1 elevado ao quadrado. Então, eu tenho o valor de x ao quadrado, vai ser raiz de 2 ao quadrado. Posso cortar aqui raiz com o expoente, fica só 2. Vai ficar 2 mais 1, né? Porque 1 ao quadrado é 1. 2 mais 1 é 3. Então, o valor de x, que é a altura que eu quero encontrar, vai ser igual, passando em forma de raiz, raiz de 3. Então, o valor de x aqui, ó, encontrei sendo como raiz de 3. Chegando até aqui, se eu sei a altura, eu quero calcular a área lateral. A área lateral, né, dessa minha pirâmide, são 4. Então, eu tenho 4 triângulos. Então, eu vou pegar agora, eu já sei quanto é que é a base. A base desse meu triângulo aqui, ó, completo, vale 2. Então, 2 vezes a altura que eu encontrei, que é raiz de 3, dividido por 2. Dá para simplificar esse 2 com esse 2. Então, a área lateral dessa minha pirâmide vai ficar 4 raiz de 3. Encontrei. Agora, a área S, que ele me perguntou aqui, a área superficial vai ser a soma. Então, a área S vai ser igual. A área da base eu já cheguei, o valor dela é 4. Tá aqui o valor de 4. Mais a área lateral. A área lateral é quanto? 4 raiz de 3. Olha só quanto é que deu. Ele perguntou se essa área dessa minha pirâmide era 4 mais 4 raiz de 3. Chegamos aqui ao valor de 4 mais 4 raiz de 3. Então, esse item também é correto. Questão de número 45. A soma dos ângulos internos de um heptágono regular é 720 graus. Olha só, para eu saber a soma dos ângulos internos, existe uma formulazinha bem tranquila de calcular. Então, a soma dos ângulos internos vai ser igual a 180 graus, que vai multiplicar, voltando aqui, 180 graus, que multiplica n menos 2. E quem é esse n? É justamente o número de lado desse meu polígono. O heptágono aqui, se vocês observarem, ele tem 7 lados. É só substituir. Então, a soma dos ângulos internos vai ser igual a 180 graus, que multiplica 7 menos 2. 7 menos 2. Então, a soma dos ângulos internos vai ser igual a 180 graus,
7 menos 2, 5. Multiplica por 5. Então, a soma dos ângulos internos vai ser igual a 180 graus multiplicado por 5. Esse valor vai dar igual a 900 graus. Ele pergunta lá se é exatamente 720 graus. Então, esse item é considerado um item errado, ok? Questão de número 46. A questão de número 46 diz o seguinte: dados os números complexos z igual a x mais iy e z0 igual a 2 menos i, em que i é a unidade imaginária, é correto afirmar que o módulo de z menos z0 igual a 2 representa no plano complexo uma circunferência de raio raiz de 2 com centro no ponto z0. Olha só, muita informação. Vamos trabalhar aqui com o plano complexo. Ele pede para calcular o raio, para confirmar se vale raiz de 2. E eu tenho aqui, né, o módulo dessa minha função aqui dos números complexos. Primeira informação que eu tenho que ter relacionada a essa questão é saber que o valor de z representado pelos números complexos, o conjunto dos números complexos, eu vou ter um número real, que eu represento como A, sendo a unidade real, e vou ter um número BI, que representa um número imaginário. Então, essa parte aqui é a parte real, vou colocar aqui a parte real, e essa outra partezinha aqui, o B, vai ser uma parte imaginária. Pronto. Olha só, se eu quero calcular o módulo desse número, é a distância da origem a esse ponto que vai ser formado por essa coordenada, né? Entre z e z0. Como é que eu faço para representar no plano complexo? Vou fazer aqui, ó. O plano complexo, para entender, eu vou ter o eixo imaginário, vou ter o eixo real. Tá aqui, ó. Isso aqui eu posso representar como sendo, vou chamar a letra B, e vou chamar essa parte aqui do eixo imaginário como sendo o valor de C. Esse aqui é o eixo imaginário. E esse eixo aqui, ó, é o eixo dos números reais. Pronto, o módulo, para eu representar o módulo, eu tenho que ir da origem até o número que eu quero encontrar. A origem até esse número, ó. Vamos chamar esse número aqui, vou chamar ele do módulo de z. Pronto, isso aqui é o módulo de z, que é a distância. Então, se vocês observarem, vai ter aqui um ponto que temos que encontrar esse ponto, que vai representar no eixo real, vou chamar de B, e vai ter uma coordenada com o número C. Se vocês observarem, formou aqui, ó, um triângulo retângulo. Então, para eu calcular o valor de z, do módulo de z, a distância, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras. Ó. Vou trazer para cá, vou representar aqui quanto equivale esse módulo de z. Então, o módulo de z aqui, se observar, é a hipotenusa. Então, pelo teorema de Pitágoras, me garante que a hipotenusa ao quadrado. Então, vai ficar o módulo de z elevado ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, a soma dos catetos ao quadrado. Passando esse expoente em forma de raiz, então eu sei que o módulo de z é calculado da seguinte forma: a raiz quadrada de b ao quadrado mais c ao quadrado. Pronto. Minha preocupação agora é encontrar quem é representado essa parte real e essa parte imaginária. Vou calcular aqui, ó. A questão nos trouxe que o valor do módulo de z menos z0 é igual a 2. Trazendo para cá. Então, o módulo de z menos o módulo de z0 vai ser igual a 2. Mas quem é z? Z ele trouxe aqui, ó. É o valor de x menos iy. Então, vai ficar o módulo de x menos iy menos o valor agora de z0. Z0 ele trouxe aqui, que é 2 menos i. 2 menos i. Então, já vou mudar o sinal, ó. Vai ficar menos 2 mais i. Trocando, né? Menos por menos dá mais i. Pronto. Isso é um módulo igual a 2. Dá para dar uma arrumada aqui. Eu vou juntar a parte real com a parte imaginária.
Então a parte real aqui dessa primeira parte, só do z, é o valor de x, vou colocar ele aqui, e do valor de z0 vai ser quem? Vai ser o valor de 2, menos 2, né? Menos 2. Coloquei aqui o valor de menos 2. Já a parte imaginária, se vocês observarem, eu vou colocar até o i em evidência, vai ficar o mais, colocando o valor do i em evidência, eu tenho aqui y, o valor de y, mais 1. Pronto, encontrei aqui o valor, a unidade real e a unidade imaginária desse módulo, igual a 2. Esse módulo aqui, se vocês observarem, é o que ele está dizendo, que é da origem até o ponto. Então, se vocês observar aqui, ó, eu vou substituir o valor do módulo de z. Então, ele diz que esse módulo de z é igual a 2. E a minha unidade real, está aqui, ó, minha unidade real é esse ponto aqui, ó, o valor de x menos 2, que é o valor de b. Já minha unidade, meu ponto, né, representado pelo número imaginário é y mais 1, ó. Y mais 1. É esse valorzinho aqui, o valor de C, que é a minha unidade imaginária. Então, trazendo para cá, substituindo aqui no valor de Z, como é que vai ficar? Vou fazer aqui embaixo. Trazendo aqui, ó, substituindo. Então, o valor do módulo de Z vai ser igual a raiz quadrada, trazendo para cá, raiz quadrada, colocar ela aqui bem extensa, porque é o valor de b ao quadrado. Ó. B é quem? É x menos 2. Então, vai ficar x menos 2 elevado ao quadrado, mais c ao quadrado, que é o valor de c, é y mais 1. Então, vai ficar y mais 1 elevado ao quadrado, e ele diz que isso é igual a 2. Igual a 2. Pronto. Cheguei aqui, vou passar essa raiz aqui em forma de expoente para cá, para formar uma equação de circunferência. Então, vai ficar x menos 2 elevado ao quadrado, mais y mais 1 elevado ao quadrado, vai ficar 2 elevado ao quadrado. Ó. Passei a raiz em forma de expoente. Agora, se vocês observarem, ficou exatamente uma equação da circunferência. A equação da circunferência nos garante que o valor de x menos a elevado ao quadrado mais o valor de y menos b elevado ao quadrado é justamente igual ao raio ao quadrado. Se vocês observarem, é justamente aqui, 2 ao quadrado é 4, é o valor do raio. Então, se o valor do raio é igual a 4, então r ao quadrado é igual a 4. Poderia já ter a confirmação aqui, ó, se o raio ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, então o raio é 2. Então eu trouxe para cá, né, colocando aqui 2 ao quadrado é igual a 4. Passando em forma de raiz, ó, o expoente, então o valor do raio vai ser igual a raiz de 4, e a raiz de 4 é quanto? O valor do raio é igual a 2. Olha só o que a questão nos diz. A questão nos diz que o valor do raio era a raiz de 2. Então, esse item é o quê? O valor do raio é 2, então é um item errado, ok? Espero ter ajudado vocês na resolução dessas quatro questões da prova. Aguardo vocês na terceira e última parte. Bons estudos e até mais.